Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Reflexão e no vídeo de hoje eu vou falar sobre fanatismo. Antes de entrar no vídeo, eu gostaria de lembrar aos senhores para se inscrever no canal, curtir, compartilhar o conteúdo e ficar à vontade na seção dos comentários. E vamos ao tema do vídeo. E antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer o que seria o fanatismo. Fanatismo é uma adesão cega e extrema a uma crença, grupo ou ideologia, levando à intolerância e à rejeição de visões opostas, senhores. Frequentemente associado a um comportamento irracional e atitudes radicais. E o fanatismo surge da combinação de fatores psicológicos e neurocientíficos. A necessidade do pertencimento e identidade leva as pessoas a se alinhar fortemente com grupos ou ideologias. No cérebro, a ativação do sistema de recompensa gera prazer ao reafirmar crenças, enquanto áreas ligadas ao medo e incerteza reforçam a intolerância a ideias opostas, promovendo atitudes extremas. Eu observo alguns tipos de fanatismos atualmente. Há o fanatismo político, há o fanatismo esportivo, o fanatismo nacionalista, o fanatismo de celebridades e, obviamente, o fanatismo religioso. Porém, sobre esse último eu tenho que fazer um vídeo separado falando somente sobre o fanatismo religioso, senhores, porque são muitos detalhes e é um assunto que eu gosto de conversar bastante. O fanatismo político é o apoio incondicional a um partido ou ideologia, ignorando falhas ou erros. Já o fanatismo esportivo é a defesa obsessiva de um time, levando a comportamentos agressivos contra os adversários. O fanatismo nacionalista é a exaltação exagerada do próprio país, desvalorizando outras culturas. Já o fanatismo de celebridades é a idolatria cega e extrema de figuras públicas, ignorando seus defeitos ou comportamentos negativos. Temos, obviamente, alguns exemplos de fanatismo político, por exemplo. Um eleitor que defende cegamente um político, mesmo diante das evidências de corrupção ou más decisões. Conhecemos vários desses, né, senhores? Ou pessoas que atacam violentamente adversários políticos, tanto verbalmente quanto fisicamente, por discordar das suas opiniões, ou a negação de qualquer crítica construtiva ao partido ou líder escolhido, né? Aquele bandido de estimação. Opa, bandido não, político de estimação, né? Tratando os adversários como inimigos. Já sobre o fanatismo esportivo, são aqueles torcedores que brigam fisicamente com os fãs dos times rivais após uma derrota ou vitória. É um comportamento completamente irracional, né, senhores? Fãs que começam a ameaçar jogadores ou treinadores do próprio time quando os resultados não correspondem às expectativas. Mais uma imbecilidade, né, senhores? Ou a depredação de espaços públicos ou estádios como expressão de frustração ou celebração exagerada. Senhores, somos mais primitivos do que nós imaginamos. Eu já falei sobre isso. Sobre o fanatismo nacionalista, não sei se os senhores vão associar, né? Porém, vamos aqui evitar as palavras sensíveis para que a plataforma não me puna. Enfim, grupos que promovem discriminação contra imigrantes, alegando que apenas os nativos são legítimos cidadãos. Ou hostilidade extrema em competições internacionais, onde a derrota de uma nação é vista como uma derrota política. E um comportamento muito comum são os defensores de políticas isolacionistas, recusando cooperação com outros países, mesmo que isso prejudique o próprio país. É uma imbecilidade sem tamanho, né, senhores? Falando em imbecilidade, temos o fanatismo de celebridades. Senhores, eu acho que esse é muito. Esse é um dos piores. São aqueles fãs que perseguem fisicamente ou online uma celebridade, invadindo sua privacidade, por exemplo. Defensores que atacam qualquer pessoa que critique a celebridade, independente da validade das críticas. Isso é difícil, né, senhores? Ou aqueles fãs que imitam de forma obsessiva o estilo de vida ou as decisões da celebridade, mesmo que sejam prejudiciais ou controversas. Vemos isso muito na mulherada, né? Seguindo aquelas influenciadoras de Instagram, simulando aquela mesma vida ou simulando que são literalmente pessoas do mesmo
nível das influenciadoras, simulando, se enganando, né, que são próximas daquelas pessoas, mesmo que morando a centenas de quilômetros de distância e nunca terem visto a pessoa pessoalmente, elas se sentem íntimas ao ponto de entrar em discussão com qualquer pessoa para defender aquele artista. Tá difícil hoje porque hoje foi o dia das eleições aqui, né, nesse país de bosta, e estão comemorando agora. O político corrupto de estimação de alguém foi eleito e tá todo mundo comemorando. Viva! Rumo ao caos. Agora percebam o seguinte: todo fanático, em suma, é idiota. Já perceberam isso? É uma pessoa completamente cega. Ela não enxerga um palmo na frente do nariz. Mesmo que ela tenha vários diplomas de nível superior e seja inteligente na sua área, quando ela se dedica a ser fanática por algo, isso tudo não vale de nada. Não vale de absolutamente nada. Nenhum tipo de conhecimento técnico, nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de informação pode abrir os olhos dessa pessoa, porque ela está escolhendo ser idiota, ela está escolhendo ser fanática. Por isso que eu digo que somos mais primitivos do que a gente imagina. Me diga o que passa na cabeça de um torcedor quando ele vai para o estádio, o time dele perde, ele simplesmente acha que tem o direito de quebrar o estádio, depredar o estádio no caso, ele acha que tem o direito de agredir o torcedor adversário, ele acha que tem o direito de agredir verbalmente o juiz, os jogadores do seu time ou o treinador do seu time, sendo que o imbecil não ganha absolutamente nada para estar ali. O imbecil não ganha absolutamente nada para torcer para aquele time. É tão emocional, mas tão emocional, que para mim ele se compara a um animal, uma besta. Porque são comportamentos completamente bestiais. É um ser bestializado. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja movido pelos seus instintos mais primitivos. Não seja esse tipo de pessoa, Senhor. A idolatria é uma coisa que emburrece qualquer tipo de ser humano. Qualquer tipo de ser humano. Eu perco completamente a vontade de interagir quando eu percebo que a pessoa é idólatra. Me dá asco. Eu não sei se vocês já chegaram a observar ou presenciar isso, mas isso acontece muito em época de campanha política. Por aqui, pela minha região, estado do Rio, e cidade do Rio também, a gente observa muito isso. Grupos de apoiadores políticos, né, adversários, se encontram na rua e eles simplesmente se xingam a troco de nada. Tá todo mundo ali trabalhando, ganhando uma miséria, né, debaixo do sol, e eles simplesmente estão mais preocupados em agredir o adversário, em ofender o outro, o outro, entre aspas, trabalhador que está ali, porque para mim isso é trabalho de vagabundo. Enfim, eles estão mais preocupados em ofender o outro do que em cumprir o seu horário, cumprir a sua tarefa, cumprir o seu, entre aspas, trabalho e divulgar o seu político de estimação. São bestas, são bestas. Eu acho que não tem outra palavra. O Olavo de Carvalho falava muito sobre bestialização do ser humano. Eu acho que era ele, era. E cada vez que o tempo passa, isso piora. Isso piora. E o fanatismo traz muito isso, né? Ele é muito visceral, ele é muito bestial, ele é muito primitivo. E quando vai ter um show de algum artista e os fãs, muito mulher, né? Mulher faz muito isso. A racionalidade ali, nesses momentos, é muito difícil de ver. Apesar da mulher ser muito mais racional do que os homens, e pragmática quando se trata de relacionamento. Mas quando se trata de fanatismo, ela
ela se compara a uma besta tanto quanto o homem. Ou seja não. Aí elas vão para fazer um acampamento na fila do show. Elas vão uma semana antes, 2 semanas antes, para pegar um bom lugar, né? Uma boa posição dentro do espaço de eventos. E as idiotas ficam lá. Aí as mães vão junto, porque muitas são adolescentes. E as mães que vão junto também são fãs. Aí você vê que a idade mental feminina, em certos momentos, é de uma criança de 12 anos. Você vê uma mulher de 40 anos acompanhando sua filha, cantando as músicas do artista ali por uma semana, passando a noite no frio, montando barraca, acampamento, na fila, só para ver o imbecil de perto por 1 hora. Se isso não é bestial, senhores, eu não sei o que é. Chegamos ao final do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Eu sou Reflexão e até a próxima. Reflitam, senhores.